Olá, bom dia, pessoal do primeiro A e do primeiro B, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia. Vou dar aula de química para vocês esse ano. Muitos já me conhecem do ano passado, não é? Então, é o seguinte, eu peço para que vocês separem uma matéria para mim aí de química, tá? E tudo que a professora passar por aqui, vocês dê uma pincelada no caderno e passe tudo que a professora estiver passando aqui no caderno para a gente tirar dúvidas depois, para a gente marcar tudo certinho, para mostrar realmente, né, se estamos aprendendo ou não. Então, olha lá, Introdução à Química e Transformações Químicas. É a lei da conservação de massa e a lei de Proust. Então, pessoal, nós vamos entender um pouquinho por que nós estudamos química. Por que precisa estudar química, afinal? Essa é uma pergunta muito comum entre os estudantes que acham a matéria complicada e de difícil entendimento. Todo mundo me pergunta, professora, para que estudar química? O que nós vamos aprender com química, né? Mas você vai perceber que ela está presente em nosso dia a dia. Isso tornará a química mais fácil e divertida. Tudo que nós vamos fazer hoje em dia, gente, tem o dedinho da química lá, tá? Você sabia que a química está presente em inúmeras atividades, como, por exemplo, a base de nossa sobrevivência, a agricultura. No campo, os agricultores utilizam conhecimento químico para melhorar o solo e as plantas, né? Tudo que comemos, tudo que é plantado, nós precisamos da química, né? Em si, para que aquela planta cresça bem, para que aquela planta tenha produtos que consigam, né, fazer com que tudo se melhore e tudo faz o aproveitamento, né, no caso, para aquela planta. Então, a química ela está presente, ok? A química também é utilizada em outros setores importantes, como a indústria, como a medicina. Vocês sabem muito bem, né, que nós estamos passando agora pela pandemia, uma fase difícil, e a descoberta da vacina em si, nós sabemos que precisou de quê? Precisou de um químico, precisou dos cientistas, precisou das pessoas estudarem, né? E ver os reagentes, os produtos, para que saia essa vacina, né? Para melhorar a vida de todos e automaticamente trazer o benefício para todos nós e uma esperança aí, né? Que logo passe essa pandemia que a gente está passando. E também a medicina, né? Os remédios. O que seria de nós sem os remédios para nos proteger, para nos curar, para nos tirar as angústias, enfim, tudo isso. Mas, aliás, qual é a definição de química? Isso eu quero que vocês anotem, porque também é importante. É a ciência que estuda a estrutura das substâncias e a composição e as propriedades das diferentes materiais, suas transformações e variações de energia. Agora que você já aprendeu um pouquinho de química, nós vamos aprofundar um pouco nessa disciplina, ok? Transformações químicas é a lei da conservação de massa. Esse daqui é o Antoine Laureat de Lavoisier, de 1747 a 1794, considerado o pai da química moderna. Então, se eu perguntar quem era o pai da química moderna, lógico que vocês vão dizer quem? Antoine Laurent de Lavoisier, né? É conhecida também como lei de Lavoisier. Entenda como foi o experimento de Lavoisier. Lavoisier aqueceu o mercúrio, né, metálico numa retorda contendo ar e mergulhava numa cuba em mercúrio. Após aquecer o volume do ar da retorda, diminuiu. O volume do mercúrio subiu pela redoma, reagindo com o oxigênio no ar, e então foi transformado em óxido de mercúrio. Aqui está a imagem descrevendo realmente como foi esse aquecimento. Então, vocês têm que entender que o experimento de Lavoisier foi o aquecimento do mercúrio. Ele aqueceu esse mercúrio e deu um resultado, que vocês vão saber mais para frente. Olha lá, final do experimento. O resultado:
Pesando o sistema inicial, mercúrio metálico mais oxigênio, e sistema final, óxido de mercúrio, Lavoisier percebeu que a massa total dos reagentes era igual à massa total dos produtos. Ou seja, ele comprovou, pessoal, que a massa total dos reagentes era igual à massa total dos produtos, ou seja, um era igual ao outro, ok? E outros experimentos também que Lavoisier fez, aqui eu só estou citando, tá? Grafite mais oxigênio se deu gás carbônico, mercúrio metálico mais oxigênio se deu óxido de mercúrio, água, hidrogênio mais oxigênio, calcário, cal viva mais gás carbônico. Os enunciados de Lavoisier sobre a lei. No interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que ocorrem. Num recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso, pessoal, cai muito em vestibular, cai muito no Enem também. Então, vocês cabem como que eu vou dizer, a gravar isso em vocês, tá? Lavoisier, nada mais, ele pensava que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo para ele existia uma transformação. Agora, a lei das proporções definidas. Assim como a lei de Lavoisier, e também denominadas leis ponderais, a lei das proporções definidas, que foi criada pelo químico francês Joseph Louis Proust, 1754 a 1826. Esse cara aí. Aí, a definição dessa lei, né, definidas por Proust, em resumo, a lei diz que a determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre à mesma proporção em massa. Olha lá, aqui é um elemento químico, né? Nós temos aqui o hidrogênio, o símbolo dele químico é o H, o número atômico dele é 1, o nome dele é hidrogênio e o peso atômico é 1,008. Certo? Isso daqui vocês vão trabalhar muito em tabela periódica, que eu vou ensinar, fiquem tranquilos, tá bom? Bom, a observação de Proust. Não importa a quantidade de massa dos elementos usada, a proporção será sempre a mesma. Então, você pode observar tanto de um lado quanto do outro que estamos iguais, tá? De um lado nós temos duas bolinhas vermelhas, do outro também. De um lado nós temos duas em cada vermelha, aqui nós temos duas também. Então, você observando de um lado e de outro, você percebe que é a mesma, sempre vai ser a mesma proporção, ok? Primeiro membro e segundo membro, né? Primeiro nós temos o primeiro e depois nós temos o segundo. O reagente, tanto quanto o produto. A mais B, nós temos C mais D. Conclusão da lei. Quando várias substâncias se combinam para formar um composto, isso é sempre feito numa relação de massas definidas. Então, pessoal, vocês estão vendo que eu passei tudo aqui para vocês, tá? Vocês vão anotarem. Se vocês, por favor, conseguirem pesquisar para mim sobre primeiro Lavoisier, pesquisa no Google, pesquisa na internet, que fala muito dele, vocês coloquem no caderno para mim, como se fosse um trabalho, ok? Como se fosse, não, é um trabalho. E também pesquisa para mim sobre Proust, né? A lei de Proust. E também faz uma pesquisa logo abaixo para mim também. A partir do momento que vocês terminarem, tem atividade. Vocês vão clicar nesse link abaixo, vão colocar o nome de vocês, não esqueçam de colocar se é do primeiro B ou se é do primeiro A, para eu saber certinho. Responda as questões, que é no Google Forms, é facinho, são múltiplas escolhas, e logo em seguida enviar para mim. Isso está computando a aula, mostrando o que vocês estão fazendo, e isso vale nota, tá, pessoal? Todo mundo aí fazendo para garantir aí a sua atividade, tá bom? E na próxima aula a gente volta com mais atividades. Por enquanto fiquemos por aqui e voltaremos uma outra hora.
Um beijo para vocês, bom retorno a todos e fiquem com Deus. Bye, bye, tchau!